Olá, vamos falar mais uma vez do assunto do momento, que é a inteligência artificial. No meu método, o método Neomicro, a gente vai oferecer ferramentas de agentes GPTs para que possa auxiliar no seu estudo, no seu desenvolvimento, na sua questão de dúvida. Para além disso, a União Europeia está em consulta pública até outubro para a integração oficial das IAs na indústria farmacêutica. Então, isso já é realidade nossa. Temos que estar um passo à frente. Sendo assim, eu resolvi fazer essa aula, que digamos assim, esse vídeo, para que possamos ter uma maior compreensão sobre a inteligência artificial no nosso dia a dia. E eu estava vendo um vídeo, né, um TED, talvez o TED nem todo mundo saiba ou faça uso de TED, mas o TED sempre tem reflexões incríveis. E eu estava vendo esse vídeo do Miguel Fernandes, que ele trabalha com inteligência artificial, desenvolvendo inteligência artificial há 20 anos. E ele faz várias reflexões que eu vou trazer aqui, vou deixar o link desse TED para quem tiver curiosidade de saber no detalhe todo o posicionamento dele. E ele faz uma analogia com um autor que é bastante reflexivo. Olha o quão interessante é essa reflexão. Ele faz uma reflexão falando sobre o autor Ailton Krenak. Eu não sei se fala dessa forma, né? A pronúncia, depois eu coloco aqui na legenda, como que escreve. E o que eu achei interessante é porque esse autor, ele critica o computador, ele considera o computador como uma máquina demoníaca. E uma pessoa que trabalha com inteligência artificial estava lendo um crítico a essa máquina demoníaca. E isso é muito incrível porque, assim, abrange nossa gama de reflexões. Neste livro de Ailton Krenak, ele fala que o rio, ele traz a vida para uma cidade e faz essa analogia. Ao mesmo tempo que esse rio traz vida para essa cidade, ele pode trazer diversos perigos, como crocodilos, enfim. E assim é a inteligência artificial nos dias de hoje. A população que está ao redor do rio, ela vai precisar do rio para a sua sobrevivência, para os recursos que o rio vai oferecer, tanto para a qualidade de vida, enfim, não vamos entrar nessa pauta de o quão benéfico é um rio para a sua cidade. E a inteligência artificial hoje nada mais é do que o nosso novo rio, porque ela está lá, repleta de coisas boas para nos oferecer, mas ao mesmo tempo ela nos oferece perigos. E esses perigos é que a gente precisa aprender a lidar. Então, estamos diante desse mar desconhecido, que ao mesmo tempo é um mar desconhecido que a gente precisa para sobreviver e a gente tem que ter cuidado porque apresenta um risco à nossa sobrevivência. Olha o quão complexo que é. Vou, a partir dessa analogia que ele colocou, muito bem pontuada, vale a pena assistir esse TED, cada segundo desse TED, e é bem isso que estamos vivendo agora. A gente precisa aprender a navegar nesse rio. Como qualquer outro rio, ele apresenta inúmeros perigos. Mas se a gente souber navegar e tirar dele o melhor possível, a gente vai se destacar e a gente vai se adaptar a viver nesse mar, esse novo rio de informação que existe para nós, que é para ser a nosso favor. Ele, como um dos criadores, né, iniciantes nesse mundo da inteligência artificial, há 20 anos trabalhando com inteligência artificial, o que é novo para nós, ele já trabalhava há bastante tempo. Ele cita um estudo do MIT, em que o MIT fez um estudo com 2 grupos de estudantes, onde um grupo de estudante trabalhou com IA e o outro grupo de estudante trabalhou sem IA. O grupo de estudante que trabalhou sem IA, que desenvolveu aquele racional crítico, durante os seus próximos meses lembrava minuciosamente sua resposta, sendo que o grupo que trabalhou com inteligência artificial não sabia nem do que se tratava. Por quê? Porque a gente aprende à medida que a gente é desafiado. Quando a gente está aprendendo algo novo, a gente está forçando o nosso cérebro a inserir um novo conhecimento nele. E a IA, ela faz textos, digamos assim, inimaginavelmente rápidos e da maneira que o ser humano gosta de ler. Então, isso pode comprometer
esse nosso pensamento crítico. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer que precisamos saber fazer bom uso da IA, como eu já disse anteriormente em vários posts. Mas um outro ponto que ele também ressalta é que ele tem o costume de fazer com a filha, ou é o filho, não me lembro ao certo, de ver o pôr do sol. Todos os dias eles têm esse ritual de ver o pôr do sol. E um certo dia, a criança chegou para ele e falou assim: pai, vamos ver o pôr do sol, vamos ver o pôr do sol. E ele estava muito ocupado, trabalhando, e a criança acha muito importante o pôr do sol e ficou: vamos perder o pôr do sol, porque é esse horário o pôr do sol e tal. Ele deixou a inteligência artificial trabalhando em cima do que ele estava fazendo, resumindo todas as matérias que ele ia ler naquele dia, para ele dar ênfase apenas no que era importante para ele, digamos assim. Então, o que a inteligência artificial proporcionou aí para ele? Proporcionou tempo. E tempo é dinheiro, e tempo é vida. Então, a inteligência artificial, ela pode proporcionar para a gente uma qualidade de vida e tornar a gente humanamente mais humano. Desculpa a redundância, mas a humanidade, ela não vem com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não tem capacidade de ter humanidade. Então, é a humanidade que a gente vai trabalhar. Então, teremos possibilidade de exercer a humanidade da forma mais genuína possível devido à inteligência artificial. Como qualquer outra ferramenta, você precisa saber fazer bom uso. E aí eu vou dar ainda mais um exemplo que ele fala de uma pesquisa que ele estava fazendo com a inteligência artificial e mandou fazer uma analogia com as leis de Newton. Quando ela estava fazendo essa analogia com as leis de Newton, ela começou a descrever lei 1, 2, primeira, segunda, terceira, quarta, já estava na 7ª. E ele falou assim: pera aí, Iá, não existem 7 leis de Newton. E ela, desculpa, me equivoquei e corrigiu. Aonde eu quero chegar com isso? A IA depende de você. Quem está por trás da IA? Então, não adianta você ter uma ferramenta de IA e não saber fazer bom uso. Por quê? Ao invés de se passar de inteligente, você pode se passar de um extremo burro. Desculpa a grosseria, mas se você coloca lá que existem 7 leis de Newton, você está cometendo um erro gravíssimo. E é aí que a gente entra com o uso das ferramentas de inteligência artificial. Eu já falei anteriormente em alguns posts meus que a inteligência artificial depende de quem está por trás dela, né? Quando você constrói um agente, você já tem um agente com os comandos adequados para a atividade que você propõe, que é o que eu ofereço no método NeoMicro. Mas, para além disso, no seu dia a dia, no seu uso, a sua IA, ela vai ser alimentada por você. Então, digamos que você só usa IA para saber, sei lá, qual a diferença de um copo branco para um copo de vidro, enfim, sei lá, coisas aleatórias. Curiosidades do dia a dia. Você usa ela como um Google, sua IA vai ter a capacidade de um Google. Se você usa ela de forma mais rebuscada, alimenta ela com várias coisas, ela vai ter um nicho maior, uma amplitude maior. Fora que, quando você tem, aí vem a diferença. Agentes GPTs são agentes treinados com prompts adequados para aquela atividade específica. E aproveitando que a gente está falando de prompt, o trabalho da IA depende do prompt que você se propõe. E é isso que a gente vai falar no curso também, em relação aos prompts para a utilização da IA. Mais uma vez, para reforçar a importância, né, de utilizar a IA para otimizar nosso tempo, é incrível, é uma ferramenta única. Então, para estudar é maravilhosa, para trabalhar é eficiente, mas a gente nunca vai deixar de
perder a humanidade. Então, essa é a oportunidade da gente exercer ainda mais nossa humanidade, seja no trabalho, seja na vida, utilizando as ferramentas de inteligência artificial. E quem não está usando a inteligência artificial está ficando para trás. O método Neomicro veio para revolucionar o mercado. Diante de todas as minhas experiências e vivenciando todo esse mercado atrelado à falta de profissionais capacitados na área, eu desenvolvi esse método para que você possa aprender microbiologia de uma forma diferente. E, coincidência ou não, a inteligência artificial entrou nesse boom. E a gente pode usar dessas ferramentas para agregar no nosso estudo, para agregar no nosso conhecimento. A intenção do método não é nenhum curso superficial, nem ao mesmo tempo profundo, desnecessário. Eu quero mostrar para vocês uma nova metodologia de aprender a microbiologia aplicada. Não a microbiologia que, como existe no mercado, assim, se você não estudou, não vivenciou na prática, você não aprende. Não é isso que eu quero colocar. Eu quero que você aprenda do zero. Eu voltei para a Bahia, né, há 6 anos atrás, para ensinar microbiologia do zero para uma equipe. E construir uma equipe do zero, ensinando microbiologia do zero. Fora que, no meu histórico profissional, eu já treinava pessoas no meu trabalho a aprender a microbiologia. Então, eu vejo que o mercado é defasado, as faculdades não dão enfoque nisso, e o boom da microbiologia é agora. É agora porque, com a Pix, as empresas elas têm que se adaptar. Quando eu iniciei no mercado, a microbiologia era tudo muito novo. Hoje é uma exigência legislatória imensa e cada vez mais os profissionais estão mais aptos. Eu participei de um evento da Sindusfarma, da Anvisa, apoiado pela Sindusfarma, que foi a revisão da IN 35. E lá foi deixado muito, muito claro da Pix, a microbiologia imprescindível nas empresas. Então, a empresa que não se adaptar, a empresa que não contratar profissionais capacitados, elas vão pagar um preço. E na hora que o mercado estiver precisando, como já está, mas vai piorar, viu, gente? Eu aviso, porque assim, o vídeo vai ser postado e vocês vão anotar no caderninho que a microbiologia vai ter um grande boom e a gente vai estar capacitado nesse boom. Porque a educação transforma. E a gente vê por aí profissionais sem capacitação. E isso pode levar a empresa a um grande risco. Porque a pessoa não sabe o quão grande é o risco que ela está colocando, não só a empresa, mas os clientes, a população. E isso é um fator chave e de grande importância. Vem comigo, vamos aprender a microbiologia de uma forma diferente, aplicada, com muita responsabilidade, porque sabemos o quão importante é a microbiologia para a sociedade, para a saúde pública. Espero que vocês gostem, aproveitem do conteúdo, tirem suas dúvidas, porque todas as dúvidas são muito válidas. E o importante aqui é que você aprenda. O foco é no aprendizado. Eu não estou aqui para ler slide, para ler uma farmacopeia, pincelar um conteúdo vazio ou, digamos assim, totalmente robusto, mas para quem já tem algum conhecimento. Então, se você é um gestor que não tem, digamos assim, domínio da área e quer aprender, serve para você. Se você está começando na área, também serve para você. Porque a microbiologia ela é ampla e você precisa de uma visão técnica para aplicá-la na indústria.